Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série Dostoiévski aqui no canal. Se você chegou agora, através desse vídeo, volte lá no início porque temos mais 2 episódios gravados e eles estão sendo feitos capítulo a capítulo. Logo não vai fazer sentido você assistir primeiro a esse episódio. Nós estamos aqui no 6º capítulo, que seria o período Gogol. Esse capítulo é marcado por uma grande mudança no ritmo da literatura russa, que no capítulo anterior eu mencionei para vocês que o que predominava ainda era o romantismo na literatura. Dostoiévski ainda era totalmente influenciado por essas características. Ele mesmo era muito romântico no seu pensamento, em todas as suas influências que ele recebera da família, e enfim. Então, esse período que nós vamos entrar agora ficou conhecido como período Gogol, por conta dessa mudança que ele trouxe para a literatura russa. Porém, antes de entrar nessas características literárias, nós ainda temos algumas características pessoais do Dostoiévski, que ele estava ali com pouco mais de 15 anos de idade e estava no final da sua formação na Academia de Engenharia Militar. Então nós temos alguns relatos de um dos poucos amigos que ele tinha, que já tinha bastante experiência médica e fez algumas observações a respeito da saúde do jovem Dostoiévski. Nós sabemos que o Dostoiévski tinha episódios de epilepsia, de doenças nervosas, como já comentei com vocês. E aqui nesse período do final da academia, esse amigo já faz algumas observações interessantes. Ele descreve o Dostoiévski naquele período como sendo uma pessoa com características doentes. Uma pele muito pálida, um indivíduo altamente irritável. Ele tinha muitas noites de insônia, dormia muito mal à noite. E disse que naquele período ele produzia muito à noite também, escrevia muito. E por outro lado, quando raiava o dia, ele também não conseguia dormir, mas ficava muito irritado. O que causava episódios de estresse, de nervosismos e grande irritabilidade ali com os seus companheiros. Tem um episódio aqui no livro de uma reunião que ele participa lá nos grupos de debate, né? E era um grupo de estrangeiros em São Petersburgo. E ele não gostava deles, né? O Joseph Frank coloca aqui como um episódio de xenofobia. Não sei se chega a tanto, né? Não sei se Dostoiévski realmente era um xenofóbico, mas o fato é, e por conta de todas as características que eu mencionei para vocês, ele ficou irritadíssimo com aqueles estrangeiros e um deles era suíço, saiu correndo, achou que o cara ia matar ele. Mas num contexto geral, no meu entendimento aqui da obra, eu não identifico ele como um quadro de xenofobia, e sim como todas essas questões de saúde que ele tinha ali misturado, né, tudo junto ali, causou esse episódio. E é interessante você pensar sobre isso, porque a impressão que eu tenho quando eu leio literatura russa, quando eu leio Dostoiévski, é que todo mundo era doente. Eu não sei se eu estou me expressando bem, mas talvez se você já acompanha a literatura russa, se você já leu bastante coisa do Dostoiévski, você vai ver que todos os personagens dele estavam sempre acometidos por febre. As pessoas morriam de febre. É uma coisa que para nós hoje é impensável. Então, aparentemente, quando você fala que Dostoiévski era muito doente, pode ser que gere uma estranheza em você, mas se você, como eu disse, já está acostumado com a literatura russa, você vai ver que é normal, parece que as pessoas são doentes mesmo. Não saberia explicar para vocês. Mas não só isso, né? Eu imagino assim que, se você for parar para pensar, o antibiótico, por exemplo, até pouco tempo atrás não tinha antibiótico. Então a sociedade viveu durante períodos sem remédio, né? As pessoas morriam por qualquer coisa, assim. É uma coisa absurda, né? Se você for parar para pensar. E Dostoiévski fazia parte desse período, então aparentemente ele estava sempre doente, sempre sofrendo com alguma coisa. E no caso dele, mais especificamente, o sistema nervoso. E aí numa dessas, né, de não dormir à noite, e aí depois vai dormir em outro horário, enfim, a vida dele era bem bagunçada por conta dessas características. E o autor da biografia traz aqui para nós uma curiosidade interessantíssima. Ele tinha medo
de ser enterrado vivo. Porque muitas vezes ele caía num sono letárgico, né? Às vezes estava durante o dia ali, não tinha dormido naquele processo de insônia, caía naquele sono, apagava. E ele morria de medo de ser enterrado vivo. Olha só que neurose. Então, ele deixava bilhetes pedindo para não ser enterrado antes de tantos dias. Porque provavelmente esse quadro deveria acontecer com alguma frequência, né? Aqui, mais uma curiosidade interessantíssima para a gente já colocar aqui no nosso imaginário sobre Dostoiévski. A gente sabe, mesmo se você não lê a biografia, mas se você acompanha, você sabe que Dostoiévski vivia com dívidas. Dívidas de jogo, de tudo que você imaginar ali, de má administração do seu dinheiro. Ele não sabia lidar com o dinheiro. Então, muitas das suas obras, posteriores já da maturidade, foram escritas ali como se fosse com uma faca no pescoço, entendeu? Porque o cara estava sempre endividado e precisando de dinheiro. Então ele sempre pegava dinheiro adiantado dos editores e prometia entregar um livro. Então era sempre essa correria. Aqui, nesse período de, mais precisamente, 1843, quando ele conclui o seu curso, ele se forma na Academia de Engenharia, nós já temos aqui um primeiro relato de um desses amigos que morava com ele. Porque o que acontece? Em 1843 ele se forma e aí ele então vai morar fora da academia. Mais precisamente, o que acontece? Ele se forma em 1843 e ele é promovido a alferjes. Ele ganha o direito então de morar fora da academia. Aí ele conhece outras pessoas. E uma dessas pessoas relata pra gente o seu assombro ao observar o Dostoiévski, que recebia o seu salário e recebia ainda os rendimentos, parte dos rendimentos da propriedade rural que a família tinha, que o pai dele tinha. E mesmo assim, ele estava sempre endividado. Por quê? Vivia em jogos e prazeres carnais, se é que vocês me entendem, com as donzelas lá da época. Ou seja, já nessa época, ele já tinha aí se perdido. Então, ele estava lutando para quitar todas as suas dívidas, né, antes dele entrar aí para esse mundo da literatura. Né? Ele imaginava que ele ia recomeçar, né, do zero. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. E nesse período que ele se forma, passa a exercer o cargo de alferes, o que acontece? Ele tenta, ali paralelamente, já ir entrando no mercado literário, porque, afinal de contas, esse era o sonho dele. Ele começa escrevendo peças de teatro. Na verdade, tentando escrever peças de teatro, porque, pelo que eu entendi, ele não chegou a lograr êxito, né, nessa tentativa. Ainda era um período de transição ali entre o romantismo, dos autores que Dostoiévski admirava e do qual ele trabalhava em cima, para o realismo. E Dostoiévski estava bem nesse período. E o que acontece? Ele tentando ali escrever suas peças de teatro e uma nova tendência vindo da França, que a imprensa russa foi já trazendo de antemão e já foi inserindo ali, já foi jogando ali nos seus espectadores essa nova tendência francesa, que era conhecida como esquete fisiológica. Nada mais é do que você observar os costumes da sociedade, as características das pessoas, os costumes e características externas, aquilo que você pode observar mesmo, que as pessoas falam, fazem, enfim, e escrever, e gerar ali um roteiro, um romance. Era isso que estava chegando na Rússia da França. E aí o que acontece? Tem algumas sutilezas que eu quero mostrar aqui para vocês. Esse esquete fisiológico que vinha da França era algo mais, como é que se pode dizer? Uma observação e um relato mais cru, apenas das aparências externas. Isso não era o que Dostoiévski viria a desenvolver depois, uma observação profunda e psicológica do indivíduo. Ainda não é isso. Mas Dostoiévski estava nesse contexto, escrevendo ali suas pecinhas de teatro, tentando um sucesso já para ganhar um dinheiro, e chega o Gogol. Então é aí que nós vamos entrar a fundo nesse capítulo.
Qual é, então, o objetivo principal desse capítulo? Mostrar que Gogol chega com essa tendência e escreve as suas obras que influenciarão todos os escritores, mas nesse caso específico que nos interessa, o próprio Dostoiévski. Então, nesse período, Gogol lança O Capote, Almas Mortas, O Nariz, e são, com o Capote e o Nariz são obras mais satíricas. O Almas Mortas é uma obra mais realista. Todas são realistas, dentro desse sentido da esquete fisiológica que eu expliquei para vocês, né? Mas o Almas Mortas tem um outro tom, assim. Então, mas como é que a gente pode explicar? Ele estava revelando ali uma característica da servidão russa, né? Onde ele passava de propriedade em propriedade comprando almas mortas, né? Essas almas mortas eram dos servos, né? Que já haviam morrido e ainda continuavam como se fosse pagando imposto, né? Não é esse entendimento correto, né? Mas é como se eles ainda existissem. E aí ele então faz uma ironia ali, cria um personagem que vai lá comprar essas almas, né? Como se elas ainda fizessem parte ali da propriedade. E era uma coisa que acontecia muito na época. Logo, o Gogol, observa aquilo e escreve e relata. Então isso era uma novidade ainda. Gogol ele chega com essas duas características, né? O realismo e o satírico, onde ele ironiza esses problemas da sociedade. Mas sem entrar no âmbito psicológico de pessoas, né? Por exemplo, quem era o campesinato russo? O que essas pessoas pensavam? Como elas se comportavam? Como elas enxergavam a realidade? Como elas enxergavam o mundo? Ou a própria condição dela? Isso viria um pouquinho depois, né? Onde a gente vai entrar no próximo capítulo. Esse é o cenário onde Dostoiévski estava inserido ali no final de 43 até 45. E é esse cenário onde Dostoiévski tenta entrar ali na literatura. Em 1846, pouco depois ali, né, desse período que a gente estava discutindo, Dostoiévski publica o seu primeiro romance, que seria Gente Pobre. E vocês vão ver que tem tudo a ver com esse período. E é aí que entra a contribuição de Dostoiévski para esse período e entra a característica ali principal que Dostoiévski seguiria para o resto da sua vida, nas suas obras, até o período mais maduro da sua vida. Então, Gente Pobre, o pano de fundo era também ali a servidão, as tristezas das pessoas, os sofrimentos do ser humano, aquele olhar para a pessoa mais oprimida da sociedade, que seriam os próprios servos. Se vocês lembrarem dos vídeos anteriores, onde Dostoiévski, na sua infância, ia para as propriedades rurais ali do seu pai, ele convivia diretamente com os servos, brincava com o filho dos servos. Então ele cresceu nesse ambiente. Eu até fiz ali uma explanação a respeito, né, do que ele já pensava, enfim, né, de como ele foi criado. Né, vocês se lembram que ele foi criado de maneira ali ortodoxa na religião russa, enquanto os outros já estavam sobre tendências iluministas francesas? Dostoiévski estava ali recebendo uma orientação cristã, uma educação totalmente ortodoxa. Então tem tudo isso na cabeça dele. Ele lança Gente Pobre com todas essas reflexões. Ele pega então a característica do momento, que seria essa esquete fisiológica, onde ele vê ali os problemas sociais que estavam acontecendo no seu tempo, da servidão, da humilhação e da pobreza, versus a aristocracia, que era rica e abundante. Coloca tudo isso ali e adiciona o seu olhar, a sua capacidade de observação. Então ali ele consegue já introduzir aquilo que nós conheceríamos depois, que é as características psicológicas, os sofrimentos morais dos mais fracos, dos mais oprimidos. Isso, né, de todas essas características inclusas nessa obra, vieram muito a calhar com esse período. Então aí entra um personagem que, pelo que eu estou entendendo, vai exercer ali um papel primordial na carreira do Dostoiévski, que seria um crítico literário da época, chamado Bielinski. Se eu não me engano, eu mencionei ele no vídeo anterior, de maneira rápida, não me lembro exatamente agora, depois vocês podem deixar aí nos comentários. Mas o Bielinski, nesse período, também muda a sua visão de mundo. O Bielinski também vinha ali de um período romântico da literatura,
onde era isso que mais lhe agradava, e nesse período em questão ele passa a ser socialista. E aí tem que ter assim, um grande cuidado também, que eu já mencionei para vocês, de como entender esse ser socialista naquela época, o que era. Esse socialismo da época era o tal do socialismo utópico, que ficou conhecido depois de Karl Marx. Eu também já dei uma explanação ali para vocês, mais ou menos ali, nos vídeos anteriores. Então, as referências que tanto Bielinski quanto Dostoiévski passaram a consumir era, por exemplo, George Sand, que era o pseudônimo da escritora. E ela tinha toda essa orientação socialista, só que não num sentido revolucionário, né, de fazer a revolução a mãos armadas e custe o que custar. Pelo contrário, eles acreditavam nessa mudança gradativa, onde todos participariam, né? Tanto o empresário capitalista, quanto o burguês, quanto o campesinato. Então, eles acreditavam, eles queriam essa mudança gradual. Eles também eram cristãos, tinham um pouco dessa moral cristã, mas não da questão espiritual transcendente, e sim da caridade material. Tanto é que você vai lendo a biografia e você vê que eles identificavam esses autores como sendo cristãos, né, cristãos socialistas, por conta desse olhar caritativo, dessa questão filantrópica material, dessa preocupação com a condição social. Isso é sempre importante frisar, para que quando você estiver ouvindo esse vídeo, ou estiver lendo alguma coisa desse período, você saiba diferenciar daquilo que chega para nós hoje como socialismo, comunismo, do que era para eles naquele momento. Então, imagine agora, Dostoiévski, que teve essa infância com os cegos, viu os sofrimentos deles. Chegar nesse período e encontrar esse cenário literário, para ele, falou, é tudo isso que eu preciso, é nisso que eu acredito, entendeu? Eu preciso fazer alguma coisa para mudar o mundo, né? Esse é o pensamento do jovem. Ele escreve, então, Gente Pobre. E o Bielinski, o crítico literário, que tinha influência ali sobre o grupo de letrados da época, sobre a inteligência russa. Pô, esse cara também era. Então, o Bielinski vê o Dostoiévski lançando esse livro, ele falou, pô, esse é um sucesso, é isso que eu tô falando. E então traz Dostoiévski para junto ali do seu grupo, ali do seu hall de influência. E pelo que eu entendo, Gente Pobre realmente foi uma revolução para a época, né? Se você levar em conta todas essas características que eu trouxe para vocês. Para a gente fechar esse capítulo 6, o que nós tivemos? Nós tivemos Dostoiévski se formando ali no seu curso de engenharia militar, as características ali pessoais da sua inépcia em lidar com dinheiro, das suas farras de jogos e de diversões, enfim. Depois, Dostoiévski, iniciando a sua carreira literária, tentando escrever algumas peças de teatro, que não tiveram ali êxito. A mudança no cenário literário do período romântico para um período de realismo, daquela esquete fisiológica que vinha da França. Nós tivemos aí Dostoiévski lançando Gente Pobre, seu primeiro romance, já incluído em todas essas características, e o crítico literário da época, o Bielinski, transitando do romantismo para o socialismo. Esse socialismo que eu comentei com vocês, filantrópico, caritativo, com aquele olhar social, que também seria, então, um olhar realista. Então, Bielinski também migrou do romantismo para um realismo social filantrópico. Em resumo, então, o capítulo 6 seriam esses tópicos. Ok, entramos aí no 7º capítulo, que é Gente Pobre. É um capítulo dedicado a esse livro, a nos contar o contexto da época. Eu já adiantei para vocês alguns pontos, então eu vou passar de forma mais resumida. O que é muito interessante saber? Gente Pobre foi acolhido ali pela crítica de maneira
assim, absurda, né? Belinsky ficou extasiado. Isso segundo o que conta aqui a biografia. E dá a entender que realmente assim ele ficou, nossa, meu Deus, esse cara é demais, enfim, uma loucura. Parece que o negócio foi uma loucura. Dostoiévski ficou assim, admirado, porque era o seu primeiro lançamento. E detalhe, romances naquela época não vendiam bem. As pessoas não aceitavam muito bem romances, porque ainda era o período do teatro. Por isso que Dostoiévski tentou iniciar a sua carreira pelo teatro, porque ele precisava de um retorno mais rápido. E, no entanto, o romance foi o que elevou o Dostoiévski ao panteão ali dos escritores da época. Aqui, para nós da literatura, uma característica muito importante. Dostoiévski escreve gente pobre, nesse contexto socialista, materialista da época ali, mais voltado para as necessidades materiais do ser humano, tá? Conforme eu expliquei para vocês. Mas o autor da biografia nos diz que Dostoiévski, naquele momento, já tinha em mente um equilíbrio entre necessidades materiais e espirituais. Essa parte espiritual, transcendental, você não vai encontrar no socialismo. Até porque, mais posteriormente, o socialismo foi se desenvolvendo e uma das características principais é o ateísmo. Se você não sabe, quando você começar a estudar isso aí, você vai ver que praticamente todos, ou a maior parte, são ateus. Dentro da Igreja Católica você tem ali a teologia da libertação, que no meu entendimento é um braço do marxismo dentro da Igreja Católica, e não uma ramificação da Igreja Católica que é socialista. Mas isso aí é uma complicação muito grande que não dá pra gente falar aqui nesse vídeo. Mas se o autor fez questão de colocar isso, também é mais um ponto a favor. Então Dostoiévski já tinha esse olhar para as necessidades. Ele já sabia reconhecer que o ser humano, além de precisar comer e viver, ele precisaria também se preocupar com a sua alma. E dentro do contexto do cristianismo, com a salvação da sua alma. Tanto é que o autor complementa, ele já antecipa pra gente aqui, que mais tarde, quando esse movimento socialista passa então a se tornar radicalmente materialista, Dostoiévski rompe com o movimento socialista. Então é mais ou menos por aí mesmo que a coisa caminha. O tema central de Gente Pobre, ele se desenrola ali na tensão entre empregado e o patrão. Tem até uma parte aqui, deixa eu procurar para vocês. Esse trecho contém o tema social central do livro, que é a variante de Dostoiévski do mesmo pleito que se encontra no romance social francês da década de 1830 em Dickens, que é o apelo dirigido ao rico e poderoso para que assuma alguma responsabilidade moral por seus irmãos menos afortunados. Sem querer, assim, sem dar spoiler, né, de Gente Pobre, porque talvez você fique curioso para ler. E é um livro pequeno, viu? Eu tenho ele ali no... Deixa eu ver, onde que tá? Aqui, ó. É um livro pequeno, de 100 e poucas páginas. É um romance epistolar. Ele é escrito em forma de troca de correspondências. O que também é uma novidade, né? Uma característica inovadora de Dostoiévski. E a história vai se desenrolando através dessa troca de correspondências, cujo tema central seria esse, né, do patrão com o empregado. Mas o que eu entendi que o autor está querendo nos trazer? Que o Dostoiévski já coloca nesse romance, como essa citação que eu acabei de ler para vocês, ele coloca o patrão ali, ao desenrolar da história. Eu não sei se a palavra certa seria um arrependimento ou uma tomada de consciência, mas alguma coisa nesse sentido, porque é como se o patrão passasse a reconhecer ali a sua culpa e tentasse de alguma forma reparar aquilo, considerar ali, tratar o seu empregado, o seu servo de maneira igual, né, humanitária. Tá? Então, assim, a coisa vai mais ou menos por esse sentido. Então, para a época, isso seria realmente de novo revolucionário. Então, para o Bielinski, que era o crítico, quando ele vê esse contexto que Dostoiévski coloca, ele fala, esse cara é o salvador da pátria, né? Ele trouxe aí, ele colocou em evidência esse problema que todo mundo enxergava, mas meio que não tinha como você fazer nada. Aqui também é muito interessante, porque na biografia o Joseph Frank já traz ali alguns pontos principais de entendimento da vida humana, de acordo com a estrutura da realidade mesmo.
que é o que está presente nas obras maduras já de Dostoiévski. Por exemplo, Dostoiévski já tinha consciência de que por mais que se lute para resolver os problemas sociais, alguns problemas humanos não têm solução. Essa é uma das características principais das obras de Dostoiévski, da vida real, da vida humana. Você aí. Pense você. Dos problemas que você resolve, todos têm solução? Quando você resolve um problema, já não aparece outro problema? E depois outro, e depois outro? Existe algum momento na sua vida onde você viva com ausência de problemas? Abrindo parênteses aqui, essa questão permeia os milênios. Porque o homem está sempre se perguntando, se Deus existe, por que é que nós sofremos? Por que ele permite o sofrimento? E esse questionamento não tem fim, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, deixa aí nos comentários depois o que você acha. Senão nós não vamos terminar isso aqui hoje. E esse capítulo, então, ele acaba sendo um pouco mais curto por conta de todo o panorama que eu já trouxe para vocês. A função principal desse capítulo, Gente Pobre, é mostrar que o livro, a obra, né, foi acolhida com grande espanto, um espanto positivo, né, pela crítica, por Bielinski, que tem esse papel fundamental ali entre os literatos, e para mostrar essas características que eu comentei com vocês. Então, em resumo, Dostoiévski seria uma continuação daquilo que Gogol vinha fazendo. É como se o Gogol observasse a sociedade de maneira mais satírica, mais ironizada, e o Dostoiévski, também observando as pessoas, ele colocasse no papel a dor e o sofrimento que aquelas pessoas vinham sentindo. Porque Dostoiévski também era muito sentimental. Aqui, através das características da biografia, você percebe que Dostoiévski ele trazia para si todo tipo de sofrimento. Então, todas as críticas que ele recebia, você vai percebendo que ele internalizava aquilo, trazia muito assim para dentro. Às vezes não era nem para tanto, às vezes era só uma sugestão, uma crítica, uma correção, e Dostoiévski já levava para o lado pessoal. Então ele era uma pessoa que sentia tudo com grande intensidade. Isso é característica do temperamento. Muito provavelmente, Dostoiévski fosse colérico. Talvez, eu não sei porque eu estou começando a estudar agora a biografia, mas aparentemente as coisas rumam para esse sentido. Ou colérico, ou talvez um melancólico. É uma pessoa muito internalizada. Mas como ele já teve ali esses rompantes ali de explosão, né, de um temperamento mais expansivo, eu ainda estou em dúvida. Vamos ver. Entramos no último capítulo aqui desse episódio, capítulo 8, que é Dostoiévski e a Pleiade. Então o que era essa Pleiade? Pleiade era o grupo do Bielinski. A reunião da nata dos escritores russos da época, e eles faziam parte dessa Pleiade do Bielinski, desse crítico. Dostoiévski, então, como eu falei para vocês, lançou Gente Pobre e foi acolhido por Bielinski como se fosse um filho ali, adotado. Uma nova descoberta, entendeu? Não sei se chegava ao ponto de dele encarar Dostoiévski como uma mercadoria. Eu acho que não, pelo que está escrito, pela maneira como foi escrito, eu acho que não. Acho que ele tinha Dostoiévski ali como uma revelação, um menino inexperiente ainda, sabe, um diamante bruto. Eu vou ler para vocês aqui. Dentro dessa pleiade de escritores famosos estava Turgenev, que vocês devem conhecer. E tem uma citação que ele faz, né, de Dostoiévski aqui, ó. Abre aspas. Sim, Bielinski costumava dizer com orgulho, como se tivesse sido ele próprio o responsável por alguma realização formidável. Sim, meu caro amigo, deixe-me dizer-lhe que pode ser um pássaro minúsculo, e punha a mão a uns 30 centímetros do chão para mostrar como era minúsculo. Mas tem garras afiadas. Em seu acesso de ternura paterna por um talento recém-descoberto, Bielinski o tratava como filho, como se ele fosse seu menininho. Então, esse relato do Turgenev sobre como Bielinski se comportava em relação a Dostoiévski dá a entender realmente que ele não era apenas uma mercadoria, que ele ganharia dinheiro em cima de Dostoiévski, mas ele realmente acreditava no talento desse menino. Menino assim, né? Já tinha ali seus 17, 18 anos. E aí você tenta imaginar, né, Dostoiévski, que sempre quis ser um escritor. Ele, dentro de tudo isso que eu já falei, e ele lança lá o seu primeiro romance. E logo no seu primeiro romance, Bielinski já o adota, ele já entra ali para a pleiade do Bielinski. Imagina a cabeça desse menino. Já tinha ali seus probleminhas neurológicos, né? Já não era muito equilibrado ali na sua vida pessoal. Como que vocês acham que ele recebeu toda essa informação? Subiu para a cabeça.
Dostoiévski ficou assim, né? Você consegue observar esse trecho que ele escreve por irmão dele, Mikhail. Abre aspas. Em todos os lugares, uma inacreditável estima, uma curiosidade apaixonada a meu respeito. Todo mundo me considera uma espécie de prodígio. Não posso sequer abrir a boca sem que seja repetido em todos os lugares que Dostoiévski disse isso ou Dostoiévski pensa em dizer aquilo. Realmente, irmão, se eu começar a contar todos os meus sucessos, não haverá papel suficiente para eles. Olha só. Digo-te com toda a franqueza que estou agora quase embriagado com a minha própria glória. Então você vê, Dostoiévski foi de 0 a 100 em 2 segundos. Né? Obviamente que isso vai incomodar muita gente. Porque ali dentro daquela sociedade você já tinha grandes nomes. Por mais que, por exemplo, Turgenev, se eu não me engano aqui nesse momento, ele deveria ter seus 26 anos, 20 e poucos anos. Não era um Turgenev já maduro, mas já tinha ali produzido mais do que Dostoiévski. Já tinha uma fama que o precedia. E outros escritores também. Mas nós vamos ver aí o que vai acontecer mais para frente. Dostoiévski, nesse período que ele entra lá, ele é descrito como aquele mesmo indivíduo doente, magro, baixo, pálido, muito tímido, muito internalizado. Então, tem todas essas características que você vê que fazem parte de uma pessoa insegura psicologicamente, com algumas questões ali psicológicas, enfim. E ele entra, esse é o contexto onde ele entra ali naquela Pleiade. Muito provavelmente também ele precisava de amigos, né? Porque na academia de engenharia as pessoas não compartilhavam os mesmos interesses, à exceção de uns 2 ou 3. Aí você imagina, o cara faz todo esse sucesso, ele é chamado para fazer parte de uma Pleiade, e ele falou, pô, agora eu tô cheio de amigos, tô cheio de fãs e de admiradores, né? E o que isso vai... O que toda essa situação vai gerar nos participantes da Pleiade? Inveja. Então Joseph Frank relata que Dostoiévski, com todas essas características que eu já trouxe para vocês, ele entra na Pleiade se sentindo a nova sensação, né, gerou inveja. E aí o que começou a acontecer? Começaram a tramar contra ele, né? Fazer o que hoje nós chamamos de bullying, começaram a bulinar o coitado, e ele entrou lá espalhando para toda a sua família que, nossa, olha, o Turgenev era meu amigo, olha como ele me recebeu, como ele falou de mim, agora eu sou a sensação. E não durou muito tempo, porque o mesmo Turgenev, que ele parecia amistoso, era o que organizava as próprias zombarias contra ele. Tem até uma passagem aqui, quer ver? Na página 129. É engraçado. Olha só. Todo tipo de rumor e história ridicularizando Dostoiévski começou a se espalhar nos círculos literários de Petersburgo. E tudo isso assim, no final de 1846, que é o período de gente pobre. Então, nesse período, um poema satírico sobre Dostoiévski foi escrito em conjunto por Turgenev e Nekrasov, que também era um outro escritor russo da época. Então, Turgenev, quando Dostoiévski entra, ele aparentemente gostou da ideia, falou, pô, o cara tá na nossa altura. Mas aí, como Dostoiévski tinha esse perfil e começou a se sentir muito, e começou, assim, detalhe, gente pobre era muito bom pra época. Então, isso acho que foi assim o principal para despertar essa inveja, porque também eles muito provavelmente se sentiram um pouquinho ameaçados ali, né? Não era só essa zombaria, não era só por causa das características físicas, psicológicas de Dostoiévski. Muito provavelmente eles se sentiram ali com a corda no pescoço. Então esse manuscrito ele começou a circular entre os literários ali, então ficou aquela bulinação, né? Esse poema satírico ele se chamava O Cavaleiro da Triste Figura. Aqui ele não faz nenhuma menção, mas o Cavaleiro da Triste Figura era Don Quixote. Don Quixote que adotou esse pseudônimo. E Don Quixote, se você não conhece ainda, de maneira geral, é um personagem satírico. Um personagem que todo mundo dava risada dele, porque tinha ele como louco, por conta dos seus ideais. E aí ele mesmo se intitula O Cavaleiro da Triste Figura. Então quando eles colocam esse apelido em Dostoiévski, todas essas características de Don Quixote recaem sobre ele. Então você imagina numa época onde todo mundo que participava ali, né, era letrado, todo mundo já tinha lido Don Quixote. É a mesma coisa de hoje você contar uma piada onde todo mundo entende o contexto, todo mundo está a par das características daquilo que você está contando e todo mundo consegue rir
Então, na época, deveria ter sido muito engraçado. Uma humilhação sem fim, né? Enfim, o coitado ficou desolado. Retornando aqui, ó. Então, esse poema era chamado de O Cavaleiro da Triste Figura. E rotula Dostoiévski de uma espinha no rosto da literatura russa. Meu Deus do céu. Ele debocha da opinião inflada que ele tinha do seu talento literário e o ridiculariza por ter desmaiado ao ser apresentado a uma beldade da sociedade aristocrática que queria conhecer o autor de Gente Pobre. Olha aqui. A característica principal, por que eles colocaram esse nome fazendo referência a Don Quixote? Porque ele tinha uma opinião inflada a respeito do seu talento, ou seja, ele imaginava que ele era uma coisa muito mais do que ele realmente era. A mesma coisa com Don Quixote. Ele se imaginava o cavaleiro andante que resgataria ali a tradição da cavalaria, enfim. E não era nada daquilo. Dostoiévski é a mesma coisa. É o que eu falei para vocês. Imagina esse cenário num lugar onde todo mundo sabia do que se tratava. Cara, deve ter sido assim uma humilhação. Todo mundo ridicularizando o coitado, né? Então, esse incidente humilhante realmente ocorreu em um baile oferecido pelo Conde Vielgorsky no início de 1846. Então é isso, meus amigos. Dostoiévski, o nosso garoto Dostoiévski, achou que já tinha ali galgado grandes degraus, estava surfando a crista da onda e jogaram um balde de água fria nele. O capítulo 8 veio para nos mostrar como que foi a recepção de Dostoiévski nessa Pleiade. Nós acompanhamos hoje o final ali da sua formação na academia, o seu ingresso no meio literário através de Gente Pobre, com toda a mudança que ocorreu no cenário da literatura russa. Depois, finalizando, como foi a sua aceitação dentro desse grupo. Só esclarecer aqui, talvez, às vezes não ficou tão evidente, não é que essa ridicularização foi porque Dostoiévski não era um bom escritor, não, pelo contrário. Ele fez um bom trabalho com Gente Pobre, é o que deu acesso a ele. Mas todas essas características, juntando o fato dele ter esse talento, gerou ali um incômodo nos outros escritores. Com as características pessoais dele, a sua imaturidade, a sua insegurança pessoal e a sua necessidade de fazer amigos, com toda essa idealização que ele fez do próprio trabalho, gerou essa inveja, meio que uma repulsa, talvez, ali dos integrantes, o que fez com que eles ridicularizassem o Dostoiévski. Então, esse é o panorama geral ali do cenário. E Dostoiévski, então, ele vai acabar saindo do grupo, né? Porque não tem condições de ele ficar ali. E também o autor nos mostra essa questão da internalização das ofensas. Deixa bem claro o quanto Dostoiévski sofreu com isso. Então essa é uma característica marcante do seu temperamento, que vai ser muito útil para ele nos escritos posteriores, onde todo esse sofrimento ele também consegue enxergar nos outros. Por quê? Porque ele sofre. Então é meio que todos nós fazemos isso consciente ou inconscientemente. Com a nossa régua, nós julgamos os outros. Isso pode ser ruim, ou pode ser bom também. Por quê? Porque Dostoiévski, como ele sofria muito, como ele sentia muito, ele também sabia o que os outros estavam sentindo quando ele enxergava determinada situação, o que lhe rendeu grande êxito nos seus romances. E através desses romances nós conseguimos ter acesso ao psicológico do ser humano, nós conseguimos conhecer o drama humano. Então é graças a isso, graças a esses sofrimentos de Dostoiévski e essa capacidade que ele tem, que nós conseguimos acessar o ser humano. Meus amigos, chegamos então ao final do terceiro episódio e eu confesso para vocês que eu estou empolgadíssimo para continuar esse projeto, porque eu quero saber o que aconteceu com Dostoiévski após essa belíssima recepção ali na Pleiade de Bielinski. Será que ele ficou muito traumatizado? Como será que ele lidou com isso, né? Eu acho que o negócio foi feio. Mas isso nós descobriremos no quarto episódio. Por enquanto, eu agradeço pela sua audiência. Se você gostou, aquele esquema, curte esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante para você apoiar o meu trabalho, o nosso projeto. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ter interesse de descobrir aí essas proezas do nosso jovem Dostoiévski. Fico por aqui, um abraço e até mais.